o então governador João Agripino designou o secretário de Educação, Dr. José Vieira, para elaborar o anteprojeto de lei, cujo encaminhamento à Assembleia Legislativa se deu no dia 17 de agosto de 1970. Era preocupação do governador João Agripino, logo que assumiu o governo, instalar o Tribunal de Contas. 14 dias depois de encaminhada à Assembleia, o governador sancionava a lei criando o Tribunal de Contas, cuja instalação se deu no dia 1º de março de 1971. Somente a Paraíba não tinha Tribunal de Contas, era o único estado que não tinha Tribunal de Contas. A instalação se deu numa reunião simplória até, digo, porque nem cadeira existia. As pessoas que compareceram ficaram em pé enquanto se declarava instalado o tribunal pelo presidente Otacílio Silveira, ali mesmo escolhido, juntamente com o conselheiro Antônio Carlos Escorel. Durante a minha passagem aqui, eu dei continuidade aos trabalhos que os outros presidentes, Otacílio Silveira iniciou e Luiz Nunes continuou, e eu dei continuidade aos trabalhos. Nossa primeira missão foi no sentido de baixar as normas disciplinadoras da atuação do Tribunal de Contas. E a partir da publicação dessas normas, com pleno conhecimento, então o Tribunal passou a exercer atividades de auditoria junto às secretarias e muito mais com o intuito de orientar. O que eu ponderava ao governador é que se ele criasse um Tribunal de Contas naquele tempo, todos os conselheiros iam ser nomeados por ele, obrigatoriamente, pelo sistema constitucional, e essas pessoas é que iam fiscalizar as contas deles. Que independência poderia ter essas pessoas e tal para fiscalizar? Quem iria acreditar na independência dessas pessoas? Ele aceitou. Mesmo assim, ainda teve problema, porque não se fez a ressalva de que como o tribunal foi instalado em 71, teria que fiscalizar as contas do ano de 70, que era do governador João Agripino. Eram 7 conselheiros. 4 dos quais pertenceram diretamente, eram ex-secretários do governador João Agripino. Todos esses 4 se julgaram suspeitos na hora de apreciar a conta, inclusive de relatar. E então ficaram os outros 3 que não tinham sido subordinados deles, e foram convocados 2 auditores para formar um número de 5 que dava quórum. E foram esses que julgaram as primeiras contas do eleição. Todos os tribunais fizeram, assim como o Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais de contas de cada estado, né? Quer dizer, o governador ordenou despesas? Não, ele não ordenou despesas porque ele atribuía competência aos secretários para ordenar despesas. E ainda assim, com essas ponderações todas, nós tivemos que pedir decretação da intervenção do Estado em cerca de 20 municípios. Existia um tribunal da Fazenda. Esse tribunal tinha a missão de acompanhar as contas do governador. Isso era um modelo antigo também, federal, antes da criação do Tribunal de Contas da União. Havia o Tribunal do Tesouro Nacional, que mais ou menos fazia algumas coisas assim de fiscalização das contas do governo. E esse Tribunal de Fazenda da Paraíba era um órgão desse tipo, né? Pertencendo à Secretaria da Fazenda e tal, e que realmente não poderia ter a independência. É bem verdade que é melhor do que nada. Mas era muito respeitado pelas autoridades do Estado. Até 1975, os conselheiros eram os mesmos nomeados em 1971. A escolha por livre arbítrio ou escolha do governador. Eu mesmo fui comunicado por Otacílio de que o governador queria falar comigo. E chegando, estava ele com Escorel e outras pessoas tal, e me formulou o convite naquela época, naquele momento.
Em outubro de 1975, deu-se a aposentadoria do conselheiro Carmelo dos Santos Ruete. E o governador Ivan Bichara, então, me convidou para substituí-lo. E aí eu ingressei no tribunal. Isso aí, o doutor Otávio de Sá Leitão Filho foi o primeiro procurador do tribunal, nomeado por ato do governador João Agripino. Ele era procurador do quadro de procuradores da União, e no lugar dele assumiu o depois conselheiro Flávio Sátrio Fernandes. Eu ingressei aqui no tribunal em 1975, como procurador-geral. Naquela época chamava mais representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né? A missão da Procuradoria-Geral é defender os interesses da administração e da Fazenda Pública nos processos que são julgados perante o Tribunal de Contas do Estado. Não tinha ainda uma certa autonomia. O Tribunal de Contas da Paraíba foi um dos primeiros tribunais do Brasil a fazer concurso para membros do Ministério Público com atuação aqui no Tribunal de Contas. Com o advento da Constituição de 88, o procurador não é mais nomeado em comissão pelo governador, mas indicado pelo tribunal numa lista tríplice para ser escolhido pela Assembleia Legislativa e nomeado pelo governador para um mandato de 2 anos. Então, em 1997, o Tribunal de Contas fez o seu primeiro concurso para procuradores de contas. Na gestão do conselheiro Marcos Ubiratã, que veio, um ano depois, consagrar e admitir 7 procuradores, conforme previsto na Constituição do Estado da Paraíba e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Desses 7, 4 homens e 3 mulheres. Além de mim, há, até hoje, as colegas procuradoras Elvira Samara Pereira de Oliveira e Isabela Barbosa Marinho Falcão. A exemplo do que aconteceu com o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas passou a ser, eu diria, um grande parceiro da sociedade, mais do que uma instância meramente carimbadora ou homologadora de procedimentos e atos vindos da administração pública. Nós somos consultores especializados e somos parceiros. É a certeza de não apenas a lei ser cumprida, mas de os princípios regedores da administração serem sopesados, ponderados, de forma equilibrada, no que tange a voz do gestor, ou dos gestores, e a voz da legislação. Desempenhei minhas atividades de procurador de contas até 2012, quando em 2012 surgiu uma vaga de conselheiro, e essa vaga de conselheiro tinha que ser preenchida por um membro do Ministério Público de Contas. Eu submeti meu nome, passei a constar numa lista tríplice, e assim eu fui escolhido para ser conselheiro também do Tribunal de Contas da Paraíba. Quando o governador João Agripino criou e instalou o Tribunal de Contas, para não criar mais despesas para o Estado, arregimentou das várias repartições públicas existentes no Estado o pessoal suficiente e qualificado para o Tribunal de Contas. Posteriormente é que, na reestruturação administrativa, verificou-se que a parte de engenharia não deveria ficar explicitamente como engenharia, mas apenas como fazendo parte do quadro de auditores de contas públicas. Eu entrei aqui por concurso público em 1982, em setembro de 1982, há 39 anos. Na época que eu entrei aqui no tribunal, a tecnologia não existia ainda, né? Tá certo? Nós trabalhávamos fazendo à mão nossos relatórios, nós dávamos para uma pessoa datilografar. Uma vez a gente foi fazer vários exercícios em Coremas. Quando a gente desceu aquela primeira ladeira, eu lembro como hoje,
o bojo da Brasília caiu. Os motoristas eram meio motorista, meio mecânicos, né? Porque quando o carro quebrava, eles tinham que dar um jeito, independente de onde estivesse. Era muita dificuldade mesmo, os veículos velhos. De certa forma, a gente está ali representando a sociedade no sentido de fiscalizar, né? Fazer um serviço em prol da sociedade, buscando não só assim, a questão da legalidade da aplicação dos recursos públicos, mas também até a mesma questão da eficiência dos gestores públicos, né? Eu cheguei aqui ao tribunal por meio de concurso público, que foi realizado em 2018, mas a minha nomeação somente se deu em julho deste ano. Além desse trabalho ser muito importante para a sociedade, ele também tem um caráter também pedagógico. Quando eu ingressei aqui em 1986, a realidade era bem diferente. A gente trabalhava com processos todos físicos, muita dificuldade de armazenamento e também de elaboração dos nossos próprios relatórios. Tudo era feito na máquina de datilografia, então você, além de auditor, tinha que ser um bom datilógrafo para conseguir finalizar os trabalhos. A gente tinha uma equipe boa de datilógrafos aqui no tribunal. A gente recebia toda a demanda de auditoria. Esse setor de datilografia, cada servidor fazia de um auditor e pegava ali 14, 15, 20 páginas escritas e ia datilografar todas aquelas páginas que eles traziam das prefeituras. Então eu peguei justamente essa fase de transição, comecei fazendo relatórios manuscritos e terminou logo em seguida, 2 anos depois, já estávamos fazendo relatórios por computador e depois disso, algum tempo depois, os primeiros processos informatizados. O quadro de conselheiro do tribunal é formado por 7 membros efetivos. Destes, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa do Estado, 3 são da escolha do governador do Estado. Dos 3, um dentre procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e outro membros do Corpo de Auditores, Substitutos e Conselheiros, que hoje nós atendemos como conselheiros substitutos. O primeiro a ocupar essa vaga que eu estou atualmente ocupando foi o conselheiro Marcos Ubiratã Guedes Pereira. E o conselheiro aposentou e assumiu o conselheiro Humberto Silveira Porto, que passou conosco pouco mais de 5 anos, creio, e abriu nova vaga, desta feita, para o conselheiro Marcos Antônio da Costa. Veio a falecer 2 anos depois e, mais uma vez, abriu vaga, justamente essa escolha pessoal, né, do governador. E ele entendeu que eu me considerou o mais apto desses 3 e me indicou e me nomeou. E aqui eu estou exercendo o meu ofício. Primeiro procedeu-se a eleição do tribunal, né? Essa eleição resultou numa escolha unânime. A partir daí, o presidente Otacílio Silveira promoveu concurso para a formação do quadro de pessoal, salvo algumas escolhas que foram feitas no momento da instalação e até por ato do próprio governador. Eu ingressei no Tribunal de Contas em abril de 89. Eu tive uma boa notícia de minha irmã, que já trabalhava aqui no Tribunal de Contas. Então ela me falou, olha, vai haver concurso para o tribunal, seria bom você fazer. Eu fiz o concurso e fui aprovado em primeiro lugar. Já assumimos 1 mês depois, começamos a trabalhar. Eu passei na época para o cargo de agente datilógrafo, que hoje se chama agente de documentação. E na época a gente trabalhava com máquinas de datilografia e nessas máquinas a gente trabalhava numa sala com 14 datilógrafos, no horário de meio-dia às 6 da tarde. Então você imagina 14 máquinas de datilografia daquela época, trabalhando durante 6 horas, todas as pessoas digitando ali o tempo inteiro. Era uma barulheira. Eu tenho 31 anos de casa. Todo servidor me chama de neném. Me conhece só por neném. Pelo meu nome ninguém conhece não. Rosimar Felipe de Araújo. Teve um tempo aqui que eu fiquei vigiando esse prédio aqui. Aí eu passei 30 dias aqui vigiando. Aí teve uma hora que eu subi lá em cima para apagar umas luzes que deixaram acesa na sala. Eram as meia-noite.
Aí eu fui desligar a luz lá no mini plenário. Quando eu cheguei lá, tinha 2 cadeiras rodando. Quando vi aquelas cadeiras rodando, saí nas carreiras. Meu trabalho sempre foi esse, chegar cedo e o último a sair. É uma segunda casa e uma segunda família aqui. O corpo técnico do tribunal sempre passa por reciclagem, a gente sempre tem novos cursos, inclusive nós temos até curso de pós-graduação que o Tribunal de Contas dá para os seus servidores. Você passa também por cursos de formação de Windows, internet, tudo isso é continuado, se dá direto. O tribunal adquiriu os 3 primeiros computadores, né, da sua história. Porque ele servia mais para digitar os textos, né, para publicar as resoluções, porque eu deixei uma máquina no gabinete da presidência, uma máquina na primeira Câmara e uma máquina na segunda Câmara. Hoje era muito simples e quem sabia datilografar sabia digitar, né, os textos das resoluções, dos pareceres. Era uma coisa muito simples aí. Com a informatização, vários dos métodos, várias das formas de trabalho começaram a ser mudadas. Era secretário de Estado o atual presidente do tribunal, conselheiro Fernando Catão, e ele me estimulou muito, né? E desde aquele momento eu senti a necessidade que o tribunal tinha de avançar na tecnologia. Paraíba tinha um modelo muito bem feito nesse negócio de tecnologia, que era comandado pela Codata, foi criada para isso, e o tribunal estava muito atrás. Então, à época, eu me dava muito bem com o conselheiro Juarez Farias, inclusive que é uma pessoa que me iniciou na computação, né? Já naquela época, ele dominava a computação e trouxe o próprio computador de sua casa para colocar no seu gabinete. E aí, de forma, até vou revelar aqui, de forma escondida do governador, né? Fiz as transferências de recursos aqui para o Tribunal de Contas, que possibilitou exatamente a compra dos primeiros computadores. A primeira grande rede de informática do Estado da Paraíba não foi no âmbito do governo do Estado, foi no Tribunal de Contas. O corpo técnico do tribunal só ficou apaixonado por aquela evolução, porque não esperava mais tanto tempo que a gente digitasse um trabalho em máquinas de datilografia e agora não tinha tanto que voltar. Quando dizia troque uma palavra, a gente ia trocar apenas uma palavra de um texto e imprimir. Não digitar toda uma página ou 2, 3, 4 páginas. E outra, não podia fazer diferente, senão você ia ter que digitar novamente a próxima página, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Eu costumo registrar isso ao conselheiro aposentado Gleiston Lucena, que foi quem de fato proporcionou essa evolução tecnológica que foi iniciada pelo conselheiro Juarez Farias. O tribunal adotou um processo permanente de aperfeiçoamento. E aí não há o que distinguir nenhum dos presidentes, porque todos eles tiveram um empenho muito grande em trazer o tribunal para perto da atualidade administrativa brasileira. Se não estivéssemos tão preparados para isto, nós teríamos agora na pandemia, quando não podia haver o trabalho presencial, nós estaríamos fechando as portas do tribunal. O tribunal passou a elaborar projetos, produzir também programas de informatização. O principal desses programas que foi o sistema de acompanhamento de gestão dos recursos da sociedade, que demos o nome de SAGRES. Surgiu lá em 1999, no final de 99, começo de 2000, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa situação, surgiu a necessidade de padronizar os procedimentos e padronizar o recebimento da informação. Porque até então, a gente recebia informação em papel e num formato que cada sistema de contabilidade que definia, para que a gente fizesse a instrução. E aí, todo o processo de checagem era feito manualmente. Na época, o tribunal
era focado no controle orçamentário e o controle financeiro. Então, o Sagres ele teve esse início com esse enfoque e aí, respeitando essa peculiaridade local, a gente implementou ele com um módulo de captura da informação, né? E aí todos os sistemas de contabilidade tiveram que fazer as suas adaptações para o módulo de captura recepcionar a informação, um módulo de carga e um módulo de consulta. No final de 2000, a gente implementou o Sagres Online, que foi divulgar a informação. Naquela época era uma coisa assim ainda bastante inovadora, sem um procedimento de auditoria. Então, do jeito que a gente recebeu a informação, a gente resolveu entregar essa informação para o exercício do controle social naquela época. Hoje o Sagres é um instrumento, digamos, de agilização da fiscalização financeira e orçamentária de todos os órgãos da administração estadual. E tem sido copiado, tem sido seguido por vários outros tribunais. A gente já entregou o código-fonte do Sagres para 7 tribunais de contas na nossa federação, que vieram, fizeram visita aqui, entenderam que era uma solução que tinha aderência à cultura também da sua região e levaram o código-fonte para implementar. E o outro grande avanço também, no meu entender, foi todo o sistema de gerenciamento e controle da processualística do tribunal através do Tramita. Eu vim de uma época que a gente fez um 5S aqui, jogar tudo que a gente tinha de lixo fora. Era documento, era processo, coisas julgadas, que iam se acumulando. Então o tribunal se modernizou na legislação. O tribunal mandou muita coisa para os órgãos de origem, né? O que se tinha aqui de documentos para órgão de origem. Veio a certificação ISO 9000. Eu participei de todo o processo. Eu acho que foi uma das coisas maravilhosas que o tribunal fez. A certificação, ela exige que você, né, se modernize realmente, faça uma limpeza no seu passado, faça sua rastreabilidade. Você não pode jogar fora, você tem que deixar o rastro do que você fez com tudo. E assim a gente passou para uma era moderna. Os primeiros passos para isto foram dados muito timidamente, ainda na gestão anterior à minha. E verifiquei a importância de trabalhar com essas novas ferramentas, essas novas formas de procedimentos. E de imediato criamos o Programa de Qualidade Total. E este programa passou a ser, inclusive, uma base para órgãos do Estado e para outros, até para outros tribunais. Aí, então, buscamos a ISO 9000, que era um procedimento que, a essa altura, passava da empresa privada para a administração pública. E, em setembro de 2000, conseguimos o certificado da ISO 9000. Nós somos uma casa de excelência. Investe pesado na elaboração de aplicativos, plataformas. A inteligência artificial é e vai ser cada vez mais um grande aliado, um grande colaborador do controle externo, tanto do ponto de vista de acelerar os procedimentos, trazer o acompanhamento da gestão pública para tempo real, como também já se vislumbra um cenário, vamos dizer assim, disruptivo para as instituições de controle externo com a chegada dessas tecnologias que a gente chama exponenciais. O espaço Cidadania Digital é justamente um ambiente para que se possa contemplar esse universo de tecnologias que o Tribunal de Contas produz, que se investiu e que possa também recepcionar a ciência, a academia, os estudantes. Criamos um programa chamado Você, Voluntário do Controle Externo, constituído principalmente por idosos. Convocava essas pessoas, aproximava do programa, orientava e eles faziam a fiscalização no setor de saúde e faziam um relatório dizendo que estava deficiente. O tribunal, confirmando isso, por intermédio de um dos seus próprios auditores, convocava o secretário ou o prefeito para corrigir aquela distorção. Foi um programa de largo alcance social que inclusive chegou a receber o prêmio Sérgio Arouca. Na segunda gestão, nós implementamos o DECIDE, Defesa do Estatuto da Cidade. E também sugerimos a criação de consórcio intermunicipal
de desenvolvimento urbanístico. Municípios se reúnem, contribuem, contratam um urbanista, que é um arquiteto. Esse urbanista vai planejar todo o desenvolvimento da cidade, as obras públicas e, inclusive, também elaborar projetos de casas populares. Quando eu cheguei na presidência, eu observei que estava no tempo do tribunal substituir o papel pelas ações eletrônicas. E nós desenvolvemos com servidores da casa todo um programa de processo eletrônico. E esse processo eletrônico não só trouxe agilidade, mas também transparência. E evidentemente que o processo eletrônico precisava de um diário oficial eletrônico. E avançamos para o georreferenciamento. Porque é importante de que o tribunal possa analisar uma quantidade maior de obras em função de se você tiver um processo todo eletrônico de acompanhamento, como foi o georreferenciamento. E hoje nós temos um sistema de transparência reconhecido nacionalmente. Entendo que foram marcos importantes na gestão de presidente. Nós idealizamos um evento denominado Diálogo Público Paraíba, onde nós saímos de dentro do tribunal, percorremos aproximadamente quase 8.000 quilômetros de estradas aqui no estado da Paraíba. Levamos o Tribunal de Contas a 14 cidades do estado, onde as portas eram abertas, os debates eram permitidos, as pessoas podiam fazer críticas, perguntas, sugestões. Cada gestão se apropria de novas tecnologias. Todos mantiveram todo o tribunal dentro do mesmo horizonte, vamos dizer, com o mesmo olhar de se modernizar. Nós agora estamos trabalhando fortemente com as questões de inteligência artificial. O próprio preço de referência usa inteligência artificial. Nós temos a robô Vanessa, que também usa técnicas de inteligência artificial, usa machine learning. A Turmalina, que é uma robô que vai analisar portal de transparência. E qual é a ideia da gente? É que a gente crie uma estrutura, vamos dizer assim, robótica, vamos chamar assim, de soluções de inteligência artificiais, para junto com a qualidade, com o capital humano, com a acessibilidade e o engajamento do corpo funcional do Tribunal de Contas, a gente acelere os processos e chegue a um resultado ainda muito mais eficiente e muito mais disruptivo para a instituição do Tribunal de Contas. Nós partimos para a virtualização. Esse é um detalhe importante, mas é uma decisão que se tomou lá atrás, que torna também o Tribunal de Contas diferenciado. Hoje, nós não dependemos zero de papel. Então, tudo é informatizado. Esse sistema nos oferece uma gama enorme de dados. E nós precisamos transformar esses dados em conhecimento para a sociedade e devolver à sociedade esse conhecimento para que ela faça também o seu trabalho de fiscalização. Isso aí deu um diferencial ao tribunal. Certamente nós temos o banco de dados de despesa pública mais longevo do país, sempre se modernizar. E creio que a grande peça do tribunal foi a concepção do Sagres. O Tribunal de Contas da Paraíba, ele não só fiscaliza, não só pune, ele procura, antes de tudo, orientar. Eu fui o coordenador da ELCOSIL, a Escola de Contas Otacílio Silva da Silveira. Ela fez uma série de cursos, abriu as portas desses cursos, não só para os seus servidores, mas, sobretudo, abriu as portas para servidores das instituições públicas. Treinar, retreinar, não parar nunca de fazer isso. Os treinamentos são importantíssimos. O quadro do tribunal é muito bom, mas precisa ser treinado intensivamente e ininterruptamente. Na administração do conselheiro Fábio Nogueira, ele teve a oportunidade de criar aquele anexo, que deu o nome de anexo de Ariano Suassuna, e que hoje realmente chama a atenção. Um equipamento multifuncional, multicultural, e estávamos, graças a Deus, certos nas nossas previsões, na medida em que o Centro Cultural não se apresenta como um elefante branco. O Centro Cultural utilizado
semanalmente pela sociedade pessoense, pela sociedade paraibana, os mais diversos meios da cultura que a cultura pode proporcionar, as escolas da Paraíba conhecendo o que é o controle externo, enfim, uma série de atividades dos artistas locais. É um espaço privilegiado. O coral ele foi fundado em 1998, né, na gestão de Dr. Marcos Ubiratã. Foi fundado em abril de 1998. E já naquele mesmo ano, já no mês de agosto, nós já gravamos o nosso primeiro CD. É uma atividade muito, assim, muito gratificante, todos gostam muito, né, se sentem muito felizes, né. Eu acho que, de certa forma, é como se a gente tivesse a oportunidade, cada um de nós do coral, de se realizar em relação àquele artista interior que a gente tem, né? São perfeitamente cabíveis os parabéns a esta corte, né? Que completa honrosamente 50 anos de atividade, que vem desde aqueles tempos primeiros, né? Onde as dificuldades eram muitas, né? Onde os empecilhos eram incontáveis, mas que soube ir, né, dia a dia superando essas dificuldades e alcançando vitórias. De muito trabalho nesses 50 anos e também de muita visão de como ele pode atuar para melhorar a vida das pessoas. Não ser apenas um órgão de fiscalização, mas ser um órgão de colaboração. Queria salientar a importância desse grupo de conselheiros, tanto os anteriores, que não dispunham dessas ferramentas, mas mesmo assim sempre trabalharam com lisura, com honestidade, com a capacidade de vencer as dificuldades, sobretudo disponibilidades financeiras. Tribunal que está em contato com o que existe de mais moderno no mundo para prestar serviços cada vez melhor. O Tribunal de Contas, nesses 50 anos, tem feito isso e nos próximos 50 anos, certamente, aperfeiçoará ainda mais essa feição na sua atuação. É um tribunal muito jovem. Ainda temos muito o que desbravar. Somos, acima de tudo, os representantes do povo nesta Corte de Controle Externo da Administração Pública Estadual e Municipal. De fato, o tribunal é um órgão que presta serviços à comunidade e, por essa razão, deve ser laureado. O órgão que tem primado pela excelência na prestação de serviço à sociedade paraibana. Eu sinto um orgulho muito grande de fazer parte desta instituição. Os membros do tribunal, os membros do Ministério Público e os servidores, de uma maneira geral, são servidores que se qualificaram e muito para o exercício das suas atividades. A diretoria da Tricom, os presidentes dos tribunais de contas do Brasil resolveram, né, nos homenagear, escolhendo a Paraíba para sediar esse segundo congresso internacional, compartilhamento de experiências, aquelas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, o que tem de novo, de novidade no âmbito do sistema de controle externo. Eu digo sem medo de errar, não existe na nossa nação, no âmbito da administração, no seio da administração pública, nenhuma instituição que detenha tantas informações a respeito da administração pública quanto os tribunais de contas. Então nós precisamos colocar isso à disposição do gestor no primeiro momento e, obviamente, sobretudo, à disposição da sociedade. Sou contemporâneo daquela seleção de 70, que era Juarez Farias, Flávio Sátiro, Marcos Ubiratã, Luiz Nunes, foi um dos fundadores do tribunal, Glêncio Lucena, Zé Marins. Aprendi muito com eles, estou agora integrando essa turma que está no cinquentenário e vejo também o mesmo desejo de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Não há nenhum órgão na Paraíba que queira algum dado importante do Estado que não recorra ao nosso tribunal. Portanto, é uma casa
que orgulha a Paraíba. O maior esteio dessa instituição é, sem sombra de dúvida, os seus servidores. Nós temos um quadro de pessoal excepcional. Isso tem marcado ao longo dos anos até o cinquentenário que estamos celebrando do Tribunal de Contas da Paraíba. Nós somos um tribunal que a Paraíba pode se orgulhar, porque tem dado resultado e demonstrado de que a nossa missão de fazer o controle externo tem sido cumprida, efetivamente cumprida. Aproveitar esse momento para reconhecer em todos que passaram aqui, quer sejam conselheiros, procuradores, auditores, servidores, todos têm sua contribuição para a formação dessa casa. Esta é uma casa de respeito, essa é uma casa de futuro e ela foi construída, não foi do dia para a noite. Tem uma história. Quero parabenizar todos eles que fizeram com que o tribunal chegasse a esse momento. E ter a honra de estar na presença desse momento é uma coisa que me envaidece muito e vou levar ele no meu currículo com muito carinho.